Todos bem-vindos à nossa sala de estudo para mais uma oportunidade do aprendizado. E como de hábito, vamos dirigindo nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, e nosso mestre, amigo e companheiro, que esteve e está entre nós, pedindo as suas bênçãos para que nesses momentos em que aqui estivermos em aprendizado, possamos nos inteirar, possamos receber os nossos talentos e multiplicá-los no nosso dia a dia, em todos os locais que somos convidados a viver dentro dessa sociedade. Sob a tua direção, Jesus de Nazaré, pedimos então as suas bênçãos para iniciarmos o aprendizado desta noite. Seja conosco, Senhor, seja com nossa família, seja em nosso lar, para que possamos nos tornar melhores do que ontem, para que possamos crescer através do aprendizado e a cada dia. Graças a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muitíssimo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos estudar, não é mesmo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, gente? Ouvimos aí umas músicas de abertura dos nossos estudos, né? E agora nós vamos dar andamento ao tema da noite, ok? Bem, como disse, nós estamos já em Instrução dos Espíritos, do capítulo 9, que é um capítulo curtinho, intitulado de Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na fala de hoje, nós vamos abordar a paciência. E falar de paciência, né, gente, é coisa que as pessoas logo já ficam preocupadas, as pessoas dizem que não tem, que o difícil é ter paciência, se é uma coisa que eu não tenho, é paciência, e na verdade é algo que nós precisamos desenvolver, né? É uma virtude, né? Que nós precisamos que ela floresça e cresça e brilhe e tome espaço cada vez mais. Por quê? Porque além de fazer bem para o nosso crescimento moral, inclusive, ela nos traz paz, proporciona um meio de vida mais seguro, mais tranquilo, e também proporciona essa paz, essa tranquilidade a todos aqueles que convivem conosco, né? Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, e onde convivemos aí no nosso dia a dia, né? Então, é de bom tom, é de interesse próprio aprendermos a exercitar essa virtude. Muitas vezes nós pedimos muito a Deus que Ele nos dê paciência, né? Paciência para que possamos seguir adiante, paciência para, paciência para nos tornarmos cada vez melhores, né? E a paciência vem de uma outra maneira, né? Então, já que nós solicitamos a paciência de nos tornarmos melhores, nós vamos receber a oportunidade de aprender a ter paciência. E como é que isso acontece? Às vezes numa situação difícil, numa pessoa difícil, num problema financeiro, numa questão de trabalho, que pede a nossa paciência, ou seja, as coisas não são resolvidas no nosso tempo, nós temos que entender a limitação do outro, o exercício da paciência, né, gente? Então, uma virtude que definitivamente nós precisamos aprender e isso trará bem para nós e para o outro. Bem, vamos buscar a definição, como nós sempre fazemos, né? A ciência em exercício é a ciência da paz. Ok. Nós vamos buscar a definição de paciência. Paciência significa qualidade de paciente. Número 2, virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes e nem revoltas. Suporta males e incômodos, sem queixumes e nem revoltas. Significa que nós temos que pacientemente ficar de braços cruzados. Eu tenho a paciência de passar por esse dissabor, mas eu me movimento, o que eu posso fazer para resolver esse problema e para sair dessa situação. Ok, gente? Então, paciência não é significado de omissão, de paralisar, de covardia, de jeito nenhum, né? Terceiro, qualidade de quem espera com calma o que tarda. Ou seja, aquilo que não vem em nosso tempo, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, não é verdade? Então, nós temos que esperar com calma. E perseverança em continuar um trabalho, apesar de suas dificuldades
e apesar da demora. Então, olha a amplitude disso, né, gente, dessa palavra paciência, né? Virtude que suporta os males incômodos significa, eu posso aceitar isso, eu entendo que eu tenho que passar por isso, mas o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para colaborar com essa situação e não simplesmente ficar de braços cruzados? Qualidade de quem espera com calma, ou seja, se eu me movo, se eu faço o que tenho que fazer, se eu mobilizo todos os esforços, todas as situações possíveis para que a coisa aconteça e essa coisa não acontece, então, eu tenho que ter a calma de esperar esse resultado, de esperar o fruto de todos os meus esforços, ok? Enquanto nisso, eu vou ficar o quê? Lamentando, me queixando, de braços cruzados? Não, vou acreditar, vou ter fé, vou ter esperança e vou continuar ali, né? Vamos buscando foco em outra situação até que aquilo que a gente almeja possa fazer acontecer, né? Possa estar, de fato, presente em nossa vida. E por último, né, que é a perseverança em continuar um trabalho que às vezes, apesar das suas dificuldades, ele demora. E às vezes a gente tem pouca paciência, né? A gente faz uma coisa e tem resultado hoje. E muitas vezes, nem se tratando de trabalho, seja um trabalho espírita, seja um trabalho profissional, seja relações junto da nossa família, nós começamos e queremos ver o resultado agora. Se nós começarmos e fizermos com amor, o resultado um dia aparecerá. Que importa que seja daqui 30 dias, que importa que seja daqui um ano. A única condição e essencial para que as coisas tenham resultado, para que o seu trabalho, para que o seu esforço tenha resultado, é o amor. É o amor. Agora, se nós fazemos uma coisa para que o outro reconheça, para mostrar a alguém, esse não deve ser o nosso objetivo principal. Eu preciso fazer este trabalho por um objetivo específico e não para que os outros vejam, me aplaudam, reconheçam o trabalho que eu faço. E muitas vezes a gente desenvolve e as pessoas, especialmente aquelas que nós esperamos, não reconhecem, ok? Antes de continuar, quero perguntar para o Arnaldo, se o pessoal da rádio nos ouve. Arnaldo, tem alguém? Eu nem os cumprimentei. Ok, ok. Então, vamos lá. Agora, então, vamos seguir. Tudo que está em azulzinho, como eu digo para vocês, é a transcrição do Evangelho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que está em preto é o que eu busco fora, uma fonte fora, extra, né? Para complementar o nosso trabalho. Então, o item número 2 da Instrução dos Espíritos diz assim, a paciência, que é passada através de um espírito amigo em Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se nós formos parar nessa questão da dor, a gente já fica duvidoso. Como é que Deus, soberanamente bom e justo, pode enviar a dor ainda mais aos seus eleitos? Entende-se por eleito alguém que merece uma atenção especial. Alguém que merece atenção por algo que fez. Alguém que merece atenção, né, em conta daquilo que vem construindo. Mas nós temos que entender que nossa visão é limitada, é no hoje, é no presente. E nós temos que lembrar a fala de Emmanuel que diz assim, que nós estamos aprendendo pela dor aquilo que recusamos primeiro aprender pelo amor. Então, a dor é o mote para a lei do progresso. É a alavanca principal para que haja progresso. O progresso em mim, o progresso em você, o progresso em cada um de nós. Uma vez que nós recusamos este amor. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Ou seja, aquele que lhe possibilitou a expiação, aquele que lhe possibilitou o aprendizado, né, para o nosso crescimento, para a nossa melhor. Só um minutinho que eu vou ver se o Arnaldo colocou para a gente. Como estamos em planeta ainda de provas e expiações, somos pacientes de nossas dores. Isso mesmo. Seguindo aqui, vamos lá. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas.
Olha lá, gente. O que é mais fácil de todos? Eu pego o que eu tenho, dou para você, você sai da minha frente e acabou o problema, né? Você pega R$ 1, você pega um biscoito, você pega alguma coisa, dá e acabou o problema. Você não precisa enfrentar. Então, essa é uma forma fácil. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Opa, como é que é isso mesmo? Aquela meritória é de perdoar aquela pessoa que está ali na nossa vida para nos trazer dor e sofrimento? Como é que nós vamos conseguir isso? Aprendendo, fazendo o exercício da prática do perdão. E para que haja perdão, nós precisamos da paciência para galgarmos dia a dia. Porque nós vamos ficando ofendidos e queremos, graças ao nosso ego, né, ao nosso egoísmo, nós queremos revidar. Poxa, eu vou suportar isso calada? A nossa primeira reação é revidar a situação, a afronta, a provocação, as situações desagradáveis que essas pessoas acabam nos colocando. Então, aí nós precisamos de paciência, nós precisamos de tolerância para quê? Para não aceitarmos, olha a palavra, gente, para não aceitarmos as provocações alheias, né? Como diz o velho ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é com você a situação, né, gente? A situação está lá na frente, está com aquela pessoa, e como ela não sabe reagir com aquilo, ela acaba desferindo golpes nas pessoas que estão mais próximas dela. Pessoas que muitas vezes são feridas. Outras que foram feridas e não são mais, e aí acaba sendo objetivo de dor e de sofrimento. Então ele diz assim, ó, colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e nos submeterem à prova da paciência. Como que nós vamos conquistar isso? Com esforço, claro, com dedicação, com vigiar e orar, e fazendo a cada dia um pouco. Só que este pouco não pode ser, um dia, quem sabe. Não, vamos fazer todos os nossos esforços para podermos resolver essa situação. E não aceitando a provocação, não aceitando os questionamentos, as situações que vêm dessa pessoa, aí nós vamos conseguir já revidar, já colocar uma barreira, revidar não, perdão, nós vamos conseguir colocar uma barreira, isolar essas vibrações que vêm de encontro a nós. Então, se nós entendermos que aquelas pessoas estão em desequilíbrio, estão descompensadas, né? Estão ali nos causando dor, mas que se nós conseguirmos passar por isso importante para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, aí nós vamos nos fortalecendo. Vai chegar uma hora que esse falatório, que essas provocações não vão fazer mais o menor efeito em nosso ser, ok? E aí, então, nós vamos conseguindo nos libertar dessas pessoas. Esse sofrimento, né, que um dia grita em nós, ele vai deixar de ser esse sofrimento absurdo e doloroso, não é mesmo? Costumamos comentar que quando elegemos uma virtude para que a trabalhamos, outros gravitam ao redor. Exemplo, ser paciente temos que usar da benevolência, compreensão, resignação, perdão e amor. Exatamente isso, né, gente? Colocarmos as nossas virtudes em prática, ok? Então, vamos lá. Isso daí já é um exercício e tanto, né, gente? Enquanto nós não conseguimos perdoar, enquanto nós não conseguimos nos apaziguar com essa pessoa, nós vamos ter problemas, né? Então, nós temos que zerar essa situação, ao ponto de olhar a pessoa, de ouvir a pessoa, e aquelas provocações, aquela dor que foi causada no passado, ó, não fazer o menor efeito. Não provocar a menor emoção negativa. Olha que benção. Tipo, nossa, já passou e eu nem tinha percebido. Isso é sinal que a história está resolvida, né, gente? Então, vamos lá. Aqui no item 3. Sigamos. Com essa mesma fala. A vida é difícil, bem eu sei. Constitui-se de 1000 bagatelas.
que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Quando a gente olha lá no alto, parece um pontinho pequenininho, né? Quando a gente olha para baixo, aquele negócio parece gigante e eu não vou dar conta disso. E agora, o que eu vou fazer? Né? E quando ele disse que a nossa vida, as nossas dificuldades constituem-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Né? Então, é uma alfinetada hoje, é um dissabor hoje, é outra amanhã, 4, 5, e vai indo, e vai indo. E você, como diz o velho ditado, né? Você vai engolindo esse sapo, um dia esse sapo se torna o quê? Um elefante. E aí você explode. Então, o que eu devo fazer? Diante dessas alfinetadas, gente, nós nos tornarmos neutros. Certa vez, uma pessoa a qual eu estava vivendo uma situação de amparo, né? Ela fez uma grosseria assim para mim, tipo, eu não tinha muita obrigação de estar ali dentro daquela situação. Estava para tentar contribuir. E a pessoa deu uma assim, sabe, que na hora me deu aquela reação assim, tive vontade de responder à altura. Aí imediatamente eu pensei, isto não é comigo, isto é com ela. O que eu fiz? Entrou no ouvido, saí no outro e respondi com a maior gentileza, ao contrário da malcriação que ela fez. Mas por um instante eu tive vontade de responder à altura. Porque essa é a natureza nossa egoísta ainda. É o mesmo tipo, poxa, por que né, a Miriam vai ficar falando o que ela quer falar e eu tenho que ouvir? Não é só ela que tem problema? Por que o Arnaldo? Por que o Daniel? Por que a Rosângela? Não é verdade? Nossas dores, os nossos sofrimentos não nos dão o direito de ofender as pessoas. Né? Não nos dão o direito de fazer malcriação. E muitas vezes nós fazemos malcriação com quem? Com quem está ali do nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar. Com a nossa família. Né? Com aquele que está querendo falar assim, ó, segura aqui na minha mão, vamos tentar isso, que tal se você fazer aquilo, né? Então, nós precisamos realmente do exercício da benevolência, indignação, perdão e amor, como foi colocado aqui pelo Arnaldo. Tudo bem, gente? Responder à baixura, é isso? Isso é deixar ser envolvido por vibrações negativas. Sim, claro. Porque meu ego que ficou ferido. Poxa, eu estou ajudando o Arnaldo. E é um favor, né? E ele ainda vem com grosseria para mim, eu não tenho que ouvir isso, me desculpe. O que doeu na hora o meu ego, né? Aí, se eu entrasse naquela vibração, que eu tive um primeiro impulso de responder à altura. Bom, baixava a minha vibração, com certeza a gente ia se dispor, a gente ia brigar e ia acabar toda uma relação, toda uma amizade. Mas na hora eu falei, isso não é meu, o problema dela não é comigo, o problema dela é com ela. Né? Como eu estava na frente dela, fui eu que levei. Entrou aqui, saiu dali, lindo. Eu continuei em paz. Né? E esta paz. Então, não vamos aceitar provocação. Não vamos aceitar ofensas, não vamos aceitar milindres, não vamos aceitar. Isso vai tornar a nossa vida muito mais fácil, muito melhor. Ok, pessoal? E com relação ao fardo, né? O que nós vamos escolher? Ó céus, ó vida, tudo comigo, só comigo? Não, né, gente? Se nós estamos, como disse esse mesmo espírito no slide anterior, né? Nós vamos bem dizer a Deus a oportunidade bendita. Né? Ainda bem que nós estamos sendo testados e temos a oportunidade do aprendizado, ainda que seja com aquela pessoa bem difícil, aquela que existe para te provocar, aquela que existe para te cutucar, não é mesmo? Olá, Celina, minha conterrânea guarulhense. Você está bem, amiga? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aí, antes de ir para o outro item, eu vou parar aqui. Bem, você. Eu vou parar aqui para que vocês possam fazer colocações e a gente faz outra abordagem, tá bom? Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo.
sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto me tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então vamos lá, gente? Então quando a gente se questiona, né? Ah, por que só comigo? Por que comigo? Então nós temos esse grandioso exemplo, né? E Jesus, o que ele passou? Perto do que eu faço, é nada. Absolutamente nada. Nem 0,0, nada, gente. E Jesus era bom, era amor, era virtude, era caridade, era exemplo, era acolhimento. E eu não sou. Eu não sou. E ainda me queixo de ser espiada através da dor. Eu tenho um passado culposo e vergonhoso a reparar. Jesus não teve, sofreu muito mais do que eu. Mais uma vez o nosso ego aí gritando, né? Só comigo. Não, na verdade não é só comigo. Tudo bem, gente? Então, nós temos esse modelo que é Jesus. Nós precisamos, então, da paciência para a nossa evolução e para o nosso aprendizado, entendendo que a cada dia é uma oportunidade bendita para o nosso crescimento, ok? Gente, agora fica mais fácil. Alguém, Arnaldo, inclusive, que já fez alguns apontamentos, alguém quer fazer alguma colocação para complementar este capítulo antes de passarmos para o outro, ok? É o outro item, mas ainda nós vamos continuar. Aí nós vamos falar de obediência e resignação. Alguém quer falar alguma coisa a respeito da paciência? Dê a César o que é de César, não é mesmo? A cada qual, segundo as suas obras, não é isso? Muito bem. Tudo tranquilo? Alguém quer fazer algum complemento, quer fazer uma colocação acerca dessa virtude magnânima? É verdade, Celina, ele é maravilhoso e muito atual, né? E, na verdade, muito pouco aplicado, muito pouco praticado, né? Porque, como a gente popularmente diz, né? Eu tenho pavio curto. O que adianta ter pavio curto, né? Os maiores prejudicados somos nós mesmos. Então, nós temos que lançar mão desta paciência, dessa virtude. Se não foi no meu tempo, será no tempo oportuno para mim, ainda que eu não entenda isso. Mas se eu empenhar todos os meus esforços, fizer todas as ações possíveis, mantiver uma casa mental positiva, pensamento e coração, né? E as coisas não aconteceram agora, certamente elas vão vir. Elas vão vir no momento em que eu tenha condições de receber aquilo, né? Exercitando a paciência, nos tornamos pacíficos para que sejamos em futuro próximos ou não pacificadores? Depende, né? Porque, assim, se eu exercito, eu me torno uma pessoa paciente e, consequentemente, eu posso ser uma pessoa pacificadora, né? Eu posso ser uma pessoa, exemplo da paz, o juiz de paz, sabe como as pessoas falam, né? E a Rosângela é o juiz de paz, chega aqui, acalma lá, acalma colar e tá tudo certo, né? Mas, em determinado momento, eu posso lançar mão dessa paciência e não me tornar tão pacificadora assim. Especialmente, Arnaldo, no meu entendimento, né, que nessa situação que eu passei recentemente, poderia ter reagido como uma ofensora, na verdade, né? E, às vezes, quando nós temos o nosso orgulho ferido, quando pisam no nosso calo, que a gente fala, nós somos amor de pessoa, mas não pisam no meu calo, né? Então, que amor de pessoa sou eu, né? Então, nem sempre a gente vai ser pacificadores, né? Mas termos posse da paciência, eu acho que já é um tanto do caminho andado para que amanhã possamos ser pacificadores, sim. E muitas vezes a gente não consegue ser paciente o tempo todo, né? Tem situações que já nos deixam mais excitados, mais ansiosos, mais desesperados. Tem outras situações a gente já consegue ter um domínio maior. Então, através do vigiar e orar, nós vamos exercitando essa situação, né? Não sei se respondi, se ajudei ou atrapalhei. Não. A Silvia disse aqui, tá dando boas-vindas. Tudo bem, meus queridos? Podemos seguir em frente? Então, nós vamos
A paciência, a Dani está dizendo, a paciência é como o perdão, não tem limite. Não, não tem limite. Ainda mais, gente, se nós estamos num estágio, né, num planeta, numa morada de expiação e prova, significa de dores, de sabores, sofrimento de várias ordens, né? Então, quanta paciência que nós vamos ter, né? Precisar ter para podermos aprender as lições, inclusive as lições mais desagradáveis, porque já nos recusamos a aprendê-las pelo amor, né? Então, são situações extremamente desagradáveis, né? Quanto que nós vamos ter que lançar mão dessa paciência, né? Então, limite, vamos embora. 70 vezes, 7 vezes, como é a questão do perdão, mas esse limite não tem fim, não é mesmo, Dani? Então, é um exercício constante. Quando nós deixarmos essa escola e retornarmos à nossa casa, vamos continuar precisando do exercício da paciência. Porque, como disse, como o egoísmo ainda é muito gritante em nós queremos tudo no nosso tempo, meu, agora, já, hoje, por que não? Né? Porque comigo, aí muitas vezes a gente desencarna e continua nessa volta para casa e continua nesses mesmos questionamentos, né? Que nós vamos seguir do ponto que nós paramos, né? As leis divinas e naturais não nos limitam, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E as leis humanas é que nos limitam, não é assim? Sim, as leis humanas. Mas ainda com as leis humanas, nós podemos tentar cavar uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali. Às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, os outros vão me fazer de bobo? Jamais vou te fazer de bobo. Você pode impor limite, sim, você pode ser paciente, né? E não tipo, eu tenho que fazer tudo para agradar a todos. Não, nós não estamos nem falando disso, né? Eu tenho que ser bonzinho para agradar a todos. Não, não é nada disso, né? Eu posso pôr limite, né? Para que as pessoas não abusem. Então, nós vamos cavando as oportunidades, ainda que as situações humanas, as situações aqui da Terra, nos impossibilitam de várias coisas, né? Muitas vezes nós não temos a possibilidade de expressar o que nós sentimos e pensamos, né? Por uma série de situações, por inúmeras situações, né? Como a pessoa vai receber isso? Se a pessoa souber disso, ela vai abusar. A pessoa não pode ter certeza disso, porque senão ela pode me descartar. Não estou falando de relação de homem e mulher, não, tá, gente? Eu estou falando de relação de amor. Os homens e as mulheres se amam, os amigos se amam, os filhos com os pais se amam, né? As famílias se amam. Então, é este amor no sentido mais amplo, né? Que envolve várias relações, não só a relação entre homem e mulher. E aí, eu acho que nesse sentido a gente se limita um pouquinho mais, né? Porque muitas vezes a gente gostaria de expressar muitas coisas e às vezes a gente guarda pra gente ali, ou por vergonha, ou por medo de ser interpretado de forma diferente, ou por medo das pessoas acharem ou julgarem, por medo de julgamento, né? Somos fracos, né? E aí nós ficamos, assim, um pouco limitados, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que ir cavando as possibilidades, né? Vamos sondando, vamos abrindo, né? O caminho, um pouquinho de cada dia, a gente vai conseguindo, né? Essa limitação a respeitar e amar a si mesmo. Exatamente isso. E vamos dar o passo do tamanho da nossa perna, como dizia meu pai, não, né? Se você não consegue fazer muito hoje, faz um esforço, mas um baita esforço, bastante esforço, né? Porque nós temos que conseguir resultados, nós estamos em aprendizado, nós estamos numa escola, né? Mas vamos respeitar os nossos limites. É que nem numa escola. Numa sala de aula, nós temos alunos com vários graus de aprendizado. Temos vários graus de limitações, então nós temos que respeitar. O aluno que é de nota 10, nós vamos puxar para que ele continue sendo 10. Aquele que é de nota 6, 7, nós vamos puxar. Mas a gente sabe que ele vai manter ali o 6 e o 7. É um aluno de 6 e 7. Né? É um aluno que tem determinada alimentação. Ele é pior do que o outro? Não, ele não é pior que o outro. O momento dele hoje é este. E amanhã? Amanhã é outro dia, amanhã é outra história. Que pode ser bem diferente da de hoje, né? Mas respeitarmos isso. As pessoas, de modo geral, na prática, dão valor mais às coisas da terra, por isso é tão difícil exercitar a paciência. Sim, né? É o ter e não o ser, né? Mas ainda tá aí a nossa escola e a nossa possibilidade, né, Marta, desse aprendizado mesmo. Ora a gente consegue tirar isso mais de letra, ora a gente tá e erra mesmo, ora a gente começa mais freia, né, como foi esse caso que aconteceu comigo, e assim a gente vai trabalhando. Né? O importante é não entrarmos nessa sintonia, né, de bravejar, gritar, permitir que isso acabe com o seu dia. Nossa, mas a Marta acabou com o meu dia. Como assim? O materialismo nos limita. É verdade, Celina.
Então, como assim a Marta acabou com o meu dia? Né? Eu dei poder para a Marta acabar com o meu dia. Se eu não quiser, ela não acaba com o meu dia. Ok? Eu vou aceitar a provocação dela, né? E a questão, né, que a Celina coloca do materialismo que nos limita, né, é justamente a busca, né, a busca pelo que está aqui. Nós temos que ter essa sabedoria, esse jogo de cintura para achar o equilíbrio entre o ser e o ter, né? E à medida que nós vamos nos tornando mais seguros, aí essas coisas materiais, apesar de da gente ouvir uma cutucada ali, uma piadinha sem graça ali, outra história de esbanjar, de mostrar do que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou, né? Aquela mesma receita. Como dizia meu pai, entra no ouvido e sai pelo outro, né? Não vamos aceitar isso, não vamos entrar nessa sintonia, que assim fica mais fácil de nós seguirmos e aprendermos, né? Levar a vida de forma mais simples, mais leve, diz a Ludmilla, né? A nada disse assim, como diz Chico, aos outros eu permito que sejam como quiserem, e a mim me permito ser um cristão. Entra aqui e sai ali, ó. Eu tenho o seguinte, né, Celina? Eu tenho a seguinte teoria, né? Sorria e acene. Só isso. Mas assim, eu vi cada coisa que você falando, meu Deus do céu, tem que ouvir isso. Sorria e acene. Ainda que eu não concorde, que eu acho um absurdo, que eu tenho vontade de responder à altura, sorria e acene. Né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Se o teu foco é ter o carro do ano, o melhor carro, um carro automático, uma coisa maravilhosa, uma posição extraordinária no trabalho, ok, é a tua aspiração, eu respeito, né? Mas eu não aceito que isso me incomode, que isso, né, seja tão importante para mim quanto seja para você. Então, meu lema é sorria e acene. Mas não é para sorrir, acenar e engolir o sapo, né? É de fato abstrai. Tipo, isso não é importante, né? Bora lá, meus queridos? Então, paciência, paciência para comigo. Já cansei de pedir, peço todo dia para vocês. E também sou mega, super, hiper, power limitada, né? E paciência para com todas as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não correspondem àquilo que a gente quer delas, mas elas nem sabem o que eu quero, que nós queremos delas. As pessoas não têm bola de cristal e a gente se decepciona, a gente chora, a gente fica arrasada. O que você quer de mim? O que você espera da nossa amizade? Se eu puder te dar, ok. Se não puder, mas me diga, vamos conversar. Né? Então, paciência. Respira fundo, aguinha. Né? Lembra da aguinha? Coloque a água na boca e não engula. Aí você não vai responder, não vai falar desaforo e não vai falar coisas que você vai se arrepender 99% do que falou. Né, gente? Então, abstrai, não entra nessa sintonia e aí nós vamos conseguindo viver melhor. Né? Tudo bem, queridos? Aprendendo sempre, aprendendo, aprendendo. Dia, como disse, a gente tira de letra. Outros, né, dá um pezinho diferente. Sabe quando nos pega com essas situações, pode nos pegar mais desfavoravelmente quando nós estamos com moral baixo, ou seja, estado de ânimo, quando nós estamos mais chateados, quando estamos entristecidos, autoestima baixa, aí a gente se sente diminuído, não é verdade? E aí a gente soma ao tratamento que as pessoas recebem pelo que elas têm, né? Às vezes o reconhecimento das pessoas que andam errado, em detrimento daquelas que andam certo, fala, poxa, parece até um incentivo para que eu seja uma pessoa errada, para que eu faça as coisas ruins. Não é incentivo nada. Vamos continuando com a nossa postura, se é com uma postura reta, e não aceitamos isso, né? Aceitar, Silvia diz assim, aceitar o outro como é. Exige muita persistência e dedicação, rumo ao aperfeiçoamento de todos nós. Né? Porque, assim como vocês aceitam os meus defeitos, por que eu não aceitaria o de vocês? Só que a sua qualidade tem que ser maior do que os seus defeitos. Então, eu prefiro ver a qualidade do teu defeito. Eu sei que o defeito está ali. Poxa, o defeito da Rô é esse, esse e esse. Mas eu consigo conviver com as qualidades dela, que são essas? Né? E aí essas qualidades têm que ter um peso muito maior na balança do que os defeitos, né, gente? E como é que eu posso exigir que o outro seja reto, correto, absolutamente impecável comigo, se eu não sou? Né, gente? Aí entra a paciência, a compreensão, a tolerância,
Oi, Luiz, você tá bem, meu querido? Bora lá, meus queridos. Item 3. Obediência e resignação assinada por Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Obediência e resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. E não tem nada a ver com sentimento e vontade, né? Eu posso aceitar, mas ó, e aí? Eu preciso sair disso, como é que eu posso? Quais são os caminhos? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Razão e emoção, coração. Ambas são forças atrativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Revolta insensata. A revolta insensata, logicamente, é provocada pelo nosso ego. Ai, porque comigo? Ai, podia tanto ser Cacilina, mas justo, olha o nosso ego aí, eu sou menor que ela. Por que é com ela não é comigo, sim? Né, gente? Isso é revolta insensata. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando ele diz assim, obediência ao consentimento da razão e a resignação do coração, ele está dizendo assim, meus queridos, nós precisamos do equilíbrio, razão e emoção. Eu posso baixar até o momento que eu não fico exposta. Eu tenho que encontrar esse equilíbrio. E a hora que eu tiver que falar para você, não é assim, eu não vou compactuar com isso, é a hora do limite. É a mesma coisa com o filho, a mesma coisa com o amigo. O amigo vai abusar de você se você deixar. Eu já estava lendo a narrativa de uma amiga, Jesus, eu fiquei. Como ela deixou que as pessoas abusassem dela. E passado muitos anos, a narrativa dela do começo ao fim foi de dor e de indignação de ter deixado as pessoas, de indignação como as pessoas aproveitaram dela e não tiveram sequer um gesto de respeito, de amor, de carinho por ela. Gente, quem é o culpado disso? Quem tinha que dizer não? Era ela. Não, Rosângela, eu gosto de você, você é minha amiga, mas você está abusando. Este espaço é meu. Eu não gostaria que você fizesse isso. Mas, gente, existem maneiras e maneiras de ser colocado, né? Palavras ofensivas, palavras agressivas, grito, falta de educação, nada a ver, zero. Mas eu posso falar a mesma coisa. Poxa, olha, Rô, esse espaço, você, por favor, eu não queria tocar nesse assunto. Você se incomoda? Eu não queria falar sobre isso. Eu não gostaria que a gente falasse mais sobre isso, porque é um assunto que me incomoda. Bom, você não foi grosseiro e disse para a pessoa, olha, nunca mais a gente fala sobre isso. Encerrou aqui essa história. Tá bom. Sem grito, sem ofensa, sem fazer perceber para as pessoas, né? Então, tem a hora do limite. Não deixe, não deixe. Ai, por que só comigo? Por que as pessoas abusam de você e não abusam de mim? Porque você deixou, não. Né? Então, temos que saber o quê? Razão e emoção. Vamos equilibrar os dois, né? Nem tanto ao céu e nem tanto ao ar. Eu preciso do equilíbrio. Tudo bem, gente? Bora lá! Opa! Temos 43 pessoas online na Rádio Amigo Espírita. Queridos, muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados e que possamos todos juntos vibrarmos neste aprendizado. Ok? Neste aprendizado. São bem-vindos todos. Vamos seguindo aqui. O poltrão não pode ser resignado, ou seja, aquele que é covarde, que é o tal. Não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Imagina, se eu tenho o ego lá em cima, né? Orgulhosa que só, como é que eu vou ser obediente? Como é que eu vou cumprir regras? O Arnaldo estava falando das regras na sala de conferência. Eu podia ignorar. Se eu sou orgulhosa, eu não quero cumprir essa regra. Eu não vou me submeter. Né? Então, quem é orgulhoso, quem é egoísta, ele não é obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, lá atrás, né, gente? Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e vieram fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício
da renúncia e da sensualidade. Que épocas difíceis que Jesus veio trazer, né? O amor, a lei de justiça, amor e caridade. Né? E triunfou a custa de dor, de sofrimento, de persistência, de muita paciência, né? Mas triunfou e vem triunfando, porque ainda aqueles, como nós estávamos falando agora do materialismo, né? Ai, caridade, perdão, pobre, para que eu vou ajudar? Por que eu preciso disso? Né? Mas vem triunfando. Hoje a gente consegue falar abertamente de amor, de perdão, de caridade, de virtudes que antes nós não conseguíamos falar, ok? Só um minuto aqui, deixa eu seguir aqui. Já fala aí, tá, Arnaldo, por favor. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder, né? Cada época, naquela época dos romanos, era marcada por determinado perfil materialista, né? Isso leva o quê? A perdição ou a salvação, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha que profundo isso, gente. A virtude da nossa geração hoje é atividade intelectual. Olha, você pensa, você é um ser pensante, você não é um boneco. E Kardec mesmo nos disse, né? Submetei tudo ao crivo da razão antes de aceitarmos como verdade. Razão, você é pensante. Mas o nosso grande vício é a indiferença moral. Ah, eu vou fazer isso aqui, o Arnaldo não está vendo. Ah, o Luiz Cláudio não está vendo, eu posso fazer. Não importa. Quem tinha que ver, viu. Deus, minha consciência. Gente, isso é indiferença moral. Ah, e se eu deixar? E se eu deixar a Leda lá para trás, para segundo plano, eu vou colocar o meu na frente dela. Depois ela recebe, primeiro eu. Ninguém viu que eu fui lá, peguei a minha ficha e coloquei na frente da Leda. Mas eu vi. Meu juiz consciencial falou. Feio, hein? E Deus também viu. Ok, gente? Então nós não podemos ter mais. Não podemos ser mais indiferentes ao moral. Nós subestimamos o moral, que é a paciência, a humildade, né? O perdão, o amor, o respeito, a resignação, a tolerância. Ai, que bobagem. Nós somos indiferentes. A nossa geração é marcada pelo intelecto e se perde pela indiferença moral. Olha que liçãozona que nós recebemos hoje. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Ou seja, aquele que é visionário, aquele que está lá na frente, Albert Einstein, não é mesmo? É louco, é louco, é louco. Depois todo mundo chegou à conclusão que ele mostrou para a gente lá na frente, né? Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma pessoa. Ou seja, nós temos que nos empenharmos, né, nessas atividades, nesse aprendizado, a fim de que possamos nos elevar intelectualmente e não mantermos esta indiferença. Ok, gente? Vamos lá. Se alguma coisa ficar passada aí para vocês, daqui a pouco vocês colocam, tá? Por favor. Submetei-vos ao impulso que iria nos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Opa! A nossa geração é marcada pelo intelecto. A nossa geração comete o erro da indiferença moral. E a nossa palavra de ordem é progresso. Nós temos que andar, nós vamos ter que aprender. Se não for pelo amor, será pela dor. Que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que se fecha ao entendimento. A falta de entendimento é ruim. Infeliz porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Vamos ter que andar. Minha xará entrou na sala? Bem-vinda, Rosângela. Ok, gente? Vamos embora lá.
Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Não adianta, gente. Um dia nós vamos ter que ceder. Eu só estou retardando o processo e sofrendo mais. Mas se eu fui criada simples e ignorante para chegar à perfeição, eu vou ter que chegar lá. Se eu quiser ficar aqui paradinha, né, no orgulho, eu posso, mas eu vou chegar até lá. Vou aumentar minha dor e meu sofrimento, mas o meu objetivo é lá. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão dos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos, ok, gente? Então, que nós possamos ser mansos, né? Que possamos fazer calar a nossa dor, o nosso orgulho, ok? Tudo bem, gente? Como eu falei para vocês, bonita lição, né, gente? A lição de casa, a lição para a gente, quando terminar a aula, ou amanhã, ou nesse período até a quarta-feira que vem, para a gente voltar a estudar e gritar e entender. Estudar, não é ler. Estudar é um trecho, é um capítulo tão curtinho, tão pequenininho. Agora, né, a parte preta que eu falo para vocês, né, a parte que eu fui buscar alguma referência forte. E eu vou ler para vocês uma citação lá de Emmanuel, através de Chico, no livro O Consolador. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em qualquer circunstância, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. E com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça o mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Seguindo, tá, gente? É o mesmo capítulo ainda. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Está lá no Consolador, Emmanuel Puxi. Linda lição, não é mesmo, gente? Então, nós temos que desenvolver a disciplina. E aí nós vamos adquirir o hábito. O hábito de relevarmos, o hábito de não nos ofendermos, o hábito de não nos lembrarmos, né? Esse duplo esforço seria o afastamento temporário do protetor espiritual, deixando-nos por nossa conta a maneira de viver sofrendo as consequências. Que duplo esforço, não? Volta, faz o começo da pergunta para mim, por gentileza. Porque eu acho que foi antes dessa a espora e o freio. Sim, porque a nossa proteção, né? Imaginei que fosse anterior. A nossa proteção, o trabalho de proteção e orientação dos nossos protetores também é limitado, né? Então, ele insiste, 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 mas tem uma hora que ele fala, então tá bom. Né? Se você prefere ser ferido, se você prefere ser magoado, então será dessa maneira que você vai aprender, não é mesmo? Então, vamos voltando, né? Ouvindo, sentindo, percebendo, desenvolvendo a sensibilidade para que possamos assimilar essas boas inspirações, né? Essa boa proteção para seguirmos adiante, né? E não, né, termos o nosso protetor querido afastado ali, vendo a Rosângela levar uma coça, mas pela teimosia, por escolha, por não querer ceder, por orgulho, por egoísmo.
Era isso, Arnaldo? Ok, gente? Então, essa é a fala do Consolador. Sim, claro. É, todos os espíritos, em qualquer escala, né, da benfeitoria, eles vão ser limitados. Pelo nosso livre-arbítrio, ok? Importante lembrar que a misericórdia de Deus é ilimitada para conosco. Exatamente, nós que limitamos a ajuda. Nós que limitamos a misericórdia, mas Deus, ele não limita. Quantas vezes ele tem que nos dar mão, nos impulsionar, nos socorrer, nos amparar para que possamos seguir, ok? Travou para vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oiê, está me ouvindo, Arnaldo? Ou eu que travei ou foi a Miriam? Ah, não, voltou? Quem voltou? Não sei. Ah, tá, então tá bom. Então vamos lá? Achei essa imagem aqui, que diz assim, ó, a paciência é companheira, ok, Arnaldo, obrigada. A paciência é companheira da sabedoria. Você sabe? Se sabe, paciente. É paciente? Se paciente, sabe. Nosso queridíssimo Santo Agostinho. Meus queridos, alguma coisa ficou mal explicada, alguma coisa passou rápido, vocês querem fazer alguma pergunta? Que eu sabendo, eu tento ajudar prontamente. Caso eu não tenha conhecimento, com certeza irei em busca dele para poder esclarecer, ok? Nós temos aí alguns minutinhos antes de fazermos a nossa prece de encerramento e ouvirmos a nossa música da noite. Sabedoria é utilizar do conhecimento com ética moral. Exatamente isso, né, gente? Por quê? Porque a paciência moral, né? São virtudes morais que nós precisamos. Proponho uma colocação sobre a neutralidade das alfinetadas. Não servir como um preparo dentro do processo de aprendizado. Não seria interessante elaborar a situação que nos é colocada? Que situação, Ana, ou Ivan? Vamos lá, por favor. Neutralidade das alfinetadas, ou seja, não se deixar ofender, não se deixar atingir pelas alfinetadas. É isso, Ivan? Você faz para mim o finalzinho aí de novo para que eu possa entender, me desculpe. E aí, então, nós podemos aprender juntos, né? Que é para isso que nós estamos aqui, né? Nosso mentor nos coloca situações à altura do nosso estágio espiritual. Ok, pronto. O exercício da paciência entre outras virtudes servirá para nos empurrar para a busca da maturidade. Sim, sem dúvida. Né? Que aquele ofensor que nós falamos lá no começo, né, Ivan? É a Rosângela que está no teu caminho para ficar te cutucando, para te fazer sofrer, para desdenhar, para causar algum desconforto. Eu sou a sua inimiga. Então, eu sou o elemento que vai promover o teu aprendizado, né? A tua paciência, essa neutralidade que nós falamos, né? Então, isso vai fazer o quê? Vai empurrar essa maturidade que você falou, né? Então, vamos lá, Ivan, você vai ter que aprender a ser paciente, né? Então, eu acho que muita gente tem essa Rosângela, esse João, esse José na vida, não é verdade? Ivan, eu respondi. Se eu não respondi, por favor, pode refazer a pergunta que eu tento acertar. Enquanto isso, vamos ver o Arnaldo. Paulo de Tarso diz que podemos desenvolver uma couraça de proteção, né? É isso que desde que nos mantenhamos em prece, será que é? É isso mesmo. Desde que nos mantenhamos em prece, né? Orar com fé, ter fé, obrar com fé e ter fé com obras. Ou seja, né, a fé, a paciência e a prece vai nos proteger, vai nos colocar numa proteção e aí vai ser mais fácil sermos neutros, né? Não aceitarmos essas alfinetadas. A dor nos tira, vamos lá, eu vou fazer uma nova colocação. A dor nos tira do equilíbrio, dessa forma servirá como elemento propulsor da nossa evolução. Exatamente isso. Né? Seja a dor de uma Rosângela te provocando na vida, né, ô Ivan? Seja a dor de um problema financeiro grave, seja a dor de um desemprego, seja uma dor afetiva, né? Ela serve o quê?
A nossa palavra de ordem, como lemos há pouco, não é progresso. Ou a gente vai ou a gente vai. A gente pode estacionar no sofrimento um pouco mais demorado, mas vai ser aplicada uma lição para que a lei do progresso se faça. Né? Pode ser uma pessoa que faça com que você exercite a paciência, pode ser qualquer um desses problemas ou dificuldades, pode ser doença também, né? Para nos fazer crescer. Desde que utilizemos como anteparo a compreensão de que as dificuldades existem para nos ensinar, para algo nos ensinar, e nos propusemos a aprender, claro. Ok, né? Se nós entendermos que essas dores, como foi dito lá na primeira lição, um espírito protetor lá em Harvard, né? Que nós devemos bem dizer quando nós temos dores e sofrimentos, né? Porque elas são propostas para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Mas muitas vezes a gente se vê vítima, né? Poxa vida, por que comigo, né? E não com o Ivan, né? Aí, se nós nos encontrarmos como vítimas, nós não vamos ver a oportunidade da lição, a oportunidade do aprendizado, ok? Se não ficou bem claro, vamos embora, vamos tirar dúvidas e deixarmos as coisas explicadas para o nosso melhor entendimento, né? Tudo bem, Ivan? Tudo bem, pessoal? Então, vamos, né? Ser sábios e sermos pacientes. Um depende do outro, um está ligado com o outro, né? Se alguém, como disse para vocês, quiser esse material aqui em PowerPoint, pode me pedir pelo e-mail ou lá pelo inbox. Olá, Eu queridos amigos, disponibilizo para irmãos, vocês, ok? companheiros de doutrina, E eu boa noite. sugiro Estão me a ouvindo? Está me ouvindo bem, leitura, Rosângela? né? Instrução dos Espíritos, né? Nós abordamos os dois Está me ouvindo? penúltimos itens, né? Não. E aí fica mais fácil. Ah, me Pois ouve? não, Arnaldo, Ok. pode falar. Muito bem. Queridos amigos, o mês que vem vamos completar um ano de sala estudando Ok, Espiritismo aqui na Rede Amigo Espírita. Esse ok, nosso ok, chat pode seguir. interativo Cadê da você? sala Vai lá, vai conferência. lá. Uhum. Nós procuramos sempre solicitar a todos que, quando entrarem na sala, entrem com o nome, cidade e estado, sendo do Brasil. Se for de fora, coloca a cidade e o país. Por que nós pedimos isso? Existe um trabalho que vem sendo efetuado desde o início da sala por nossos queridos mentores e amigos espirituais, no sentido de, aproveitando este tempo de estudo, dar o amparo através de vibrações e irradiações a cada um que aqui se encontra. É por isso que eu estou aqui toda noite, né, Rosângela? Para receber essas vibrações, né? Eu estou com vocês na sala de segunda a domingo. Às vezes, como moderador, eu preciso passar algumas informações. Este é um destes momentos. Então, aqueles que Não querem é? realmente o amparo, a vibração, a irradiação, peço de Todos nós, né? coração que entre com nome, cidade e estado. E pode até, no momento da prece, que a Rosângela sempre nos oferta no início e no começo, e assim são os outros expositores também, mentalizar o nome de uma pessoa querida, da família, amiga e até mesmo aqueles que se encontram na condição de nossos desafetos, para que recebam as vibrações que o plano espiritual se dispõe a ofertar a cada um de nós. Muito obrigado, beijos em todos os seus generosos corações e boa noite. Obrigado, Rosângela. Ok, obrigada. Imagina, obrigada, Arnaldo. Ô Celso, eu acho, deixa antes de fazer a prece, ô Celso, eu acho que nós ficamos com a situação pendente lá no capítulo 8 pela divergência de tradução.
e umas 2 semanas depois você não conseguiu entrar e você não viu que nós esclarecemos. Inclusive, no capítulo 8 é um dos capítulos, eu fiz a comparação de 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano, tradução de Salvador e tradução de Guilom. E o capítulo 8, que foi nosso capítulo anterior, era um capítulo onde a instrução dos espíritos tinha maior divergência de datas, de nomes. Então, se você quiser ter acesso a esse material, Celso, que eu fiz essa comparação para tirar as nossas dúvidas e assim nós podemos estudar de forma mais tranquila, é só você me pedir pelo inbox ou pelo e-mail que você estava vendo ali na apresentação, eu mando para você, tá bom? Mas a gente tirou dúvida aí de todas aquelas questões lá de espírito protetor, de data, de local, das divergências que havia nas 3 traduções, ok? Feito isto, louvemos a Jesus de Nazaré, meu amigo, nosso amigo, que está, ele ainda está aqui, ele ainda está conosco, e que ele nos abençoe, nos fortaleça, que nos traga luz, que nos traga essas bênçãos de amor, a fim de que sejamos melhores, a fim de que possamos amar e bendizer, a fim de que possamos ser pacientes e generosos e, sobretudo, sábios. Pedindo para que renove a nossa fé e a nossa esperança. Pedindo para que traga as bênçãos de luz e de amor sobre todos nós que estamos aqui nesta sala de aprendizado, sobre os nossos lares e os nossos familiares. E que possamos ter uma semana abençoada, uma semana rica de aprendizado e que possamos ter a coragem de multiplicar os talentos que nós recebemos na noite de hoje, vivenciando-os no nosso dia a dia. E antes de proferirmos palavras injuriosas e pensamentos ruins, que possamos ser generosamente pacientes. Que nós possamos nos tornar inofensivos, que possamos não aceitar as alfinetadas, as dores e os dissabores maldosos, que possamos nos tornar livres dos melindres, e assim possamos seguir adiante nosso aprendizado a cada dia. Essas bênçãos de luz e de amor seja com cada coração, trazendo a cada um de nós que nos encontramos aqui exatamente aquilo que nós precisamos de grande importância ao nosso aprendizado. Que possamos receber aquilo que seja útil à nossa elevação e ao nosso aprimoramento. Assim como o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, essas bênçãos de luz possam se irradiar as necessidades que se fazem presente no firmamento. E assim, Jesus de Nazaré, nós vos agradecemos a companhia, a direção. Amém. Muito obrigado, 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 obrigado. E vamos ouvir a nossa música. Opa, não tem a música não. Vou aqui. Aí, Arnaldo, mais um momento to remember, ok? Obrigada, Celina, obrigada a todo mundo, Adriana, Aparecida, Celina, Celso, Dani, Daniel, Ivan, Leda, Lica, é isso? Ludmila, Luiz Cláudio, Miriam, Marcilene, Maria Regina, é isso? É. Marta, Márcia, Nete, Regina Pele, Rita, Rosângela Minha Xará, Rosinara, Sandra, Zé e a Silvia. Beijos, Rita.
Tá rolando, Miriam, é verdade, Arnaldo. Que essa mãe de todos nós possa cuidar realmente de nós, possa interceder por nós, né, gente? E que possamos ter uma semana super, hiper, mega, tudo de bom com Deus, com Jesus, com esses amigos benfeitores, com os amigos que temos a alegria de estar aqui encarnados, né? Para nos dar forças, para nos ajudarmos mutuamente. E que a paz desse Jesus seja conosco, seja em nosso lar. Muito, 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 muito obrigada a todos. Um grande prazer estarmos juntos e até a próxima semana. Gente, beijos, muita paz a todos. Valeu! Ok, pessoal, muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Celina, minha querida, que prazer ver aqui. Luiz Cláudio, meu amigo, eu estou em dívida com você, né? Não retornei a sua ligação, me perdoe. Que todos possamos ter uma semana maravilhosa. Gente, muito obrigada, Arnaldo. Obrigada aí pelo apoio. E obrigada a todos. Muitas vezes eu acabo optando por